Opa! Olá, olá, olá! Boa noite! Live de gala hoje. Vamos acertar aqui, botar bonitinho, no tamanho certo. Hoje vamos receber a gloriosa Nilcemar Nogueira, professora, doutora, que está chegando, foi ex-secretária de Cultura do município de Rio de Janeiro. Trabalhei com ela, aí, vamos ver se ela já chegou. Cadê você? Nilcemar. Bel Clavelin já chegou, Rodrigo Castro. Então, Nilcemar. Cadê você? Não chegou ainda. Dama da Noite, diva do samba. Cadê você? Pois é, Bel Clavelin, você está se tornando audiência fixa aqui. Isso só quer dizer que tem muita qualidade. O Iedo já vai falar hoje aí, já acharam o Iedo. Então, que bom que a gente está trazendo essas pessoas todas aí e que vêm e que vão para outros lugares. Nilcemar, cadê você? A Bel Clavelin veio aqui só para te ver. Ana Estrela. Nilcemar Nogueira chegou, olha aí. Vamos puxar ela aqui, ó. O som tá bom? E aí, O som tá Hernando? bom? Hein? E aí? Tudo bem? Diva da Noite, olha Ó, fui aqui. até pintar a unha para falar com você. Fui fazer unha pra live. A Bel, galera não tá dando leitão, olha aí. Eu Bel, tô com querida. som. Ó, Bel, Eu não tô com som? Como é que eu não tô com som? Você não tá me ouvindo, não tá? eu tô. Então, elas estão dizendo que eu tô sem som. A Não Márcia sou eu que Leitão tô que tá sem som, não. O botão daí que tá sem desligado. Ela tá ouvindo como é que eu não tô sendo som. Eu posso até melhorar, botar esse aparelhinho, mas é só você. Olha olha Clavelin. que responsa, né? A Bel aqui só na Bel Clavelin já é público, já é casa. A Márcia Leitão, professora doutora Márcia Leitão, minha querida colega de Sevembe, tá aí. Então, primeiro, professora doutora. Eu também tenho aqui, eu também vim. Olha aqui, muito chique para receber. Para receber a diva do samba, que foi o que. Ah, Foi o que a Bel Clavelin falou aqui, ó, diva do samba. a Brisa Mas então. Rosa lá de Portugal. Que chique, olha aí. E a Brisa, ela está estudando relações étnico-raciais, tá, meu querido? A minha lista. Então, nosso papo hoje, depois que você falar, para quem não sabe quem é, a famosa doutora Nilcemar Nogueira, que você vai falar aí um tempo que você quiser, e depois a gente vai falar numa coisa que começou na Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra. Um evento que nós fizemos foi Samba, Carnaval e Reparação da Escravidão, onde a gente mudou a metodologia para fazer eixos temáticos, né? Eixos temáticos em que, com temas do racismo do dia a dia, do cotidiano, e a reparação da escravidão. Essa não era a metodologia inicial da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão, porque a comissão tinha feito uma outra metodologia, que era pistas e provas da escravidão e acusação do Estado de Portugal
a coroa portuguesa, o Estado brasileiro e a Igreja Católica com fins de reparação da escravidão, de crime de lesa humanidade. E aí, na verdade, a gente viu que não conseguia fazer e também pouca gente vinha para esse tema. E aí nós mudamos e esse foi um dos eventos que mais deu certo. Foi samba, carnaval e reparação da escravidão. Tá no YouTube aí, o pessoal que está pesquisando, porque o bom da live é que ela fica aí e gera conteúdo. Aí o povo vai todo copiar. Eu espero que digam de onde copiaram, mas de qualquer jeito está registrado. Tem dois vídeos desse evento. E aí eu quero ouvir você, Nilcemar Nogueira. Fala o que você quiser. Não, super importante, ó. Importante é a gente lançar o vento, né? Todo esse nosso compromisso, né? Essas pautas preciosas, né? A live da Bel foi assim incrível, tudo que ela pontuou. Nossa, eu fiquei babando, Bel, adorei, amei. Duas lives, hein? E eu não perdi, porque ela perdeu a minha. Na hora de salvar a live, tem que parar o mundo, porque tem 2 botõezinhos lá: compartilhar ou excluir. E na hora que ela foi salvar, entrou aquelas notificações que ficam lá. Aí ela, pimba, perdeu uma. Mas eu não perdi, Isabel Cravelin. Bel Cravelin. Eu salvei as duas. E foi muito massa mesmo. Foi muito bom mesmo. A Bel, ela tem um discurso fantástico. Essa pandemia está tendo isso de bom, né? Porque essas conversas... a gente começa a dar uma visibilidade a pensadores negros, a ativistas negros, e principalmente uma nova geração que está aí contribuindo bastante, né? Muito. O Iedo vai fazer uma live hoje. O Iedo, então, o Iedo é um militante da antiga, né? Salve, João Pedro. O Iedo é um lutador, enfim, está sempre um guerreiro nessa causa, que você aí está segurando muito bem na unha, né? Na unha. Muito obrigado, vindo de você, é um elogio enorme. Não, porque você é craque. Eu digo isso de cadeira, porque assim, todas as vezes que eu precisei de você, que convoquei para a guerra, para parceria, você estava pronto, né? Inclusive colocando todo o seu escritório a serviço das causas que na verdade, pertencem a todos nós, né? É um pequenininho, né? Mas poucos de nós, às vezes, oferecem tanta disponibilidade, tanta entrega como você o faz, e eu queria aqui aproveitar e deixar esse registro. Bom... Obrigado. Neilda Fabiano, entrando na live. Olha aí. Neilda fraca não. Da alma também. Neilda, ela é parceirona. Bom, primeiro, quando você diz assim para me apresentar, e considerando o nosso tema, né, o samba como fator estruturante, eu queria dizer para você assim, eu venho de uma família, né, sou neta da Zica e do Cartola, e eu fui vendo assim, de que forma, toda uma maneira que o samba ele foi dando um certo poder, visibilidade, uma afirmação social, não só para a minha família, mas, sobretudo, toda uma favela, né? Daqui para frente, quando eu usar o termo comunidade, vamos entender aqui que eu estarei me referindo a pessoas que têm algo em comum, porque eu detesto usar o termo comunidade para esconder a palavra favela. Se por acaso em algum momento eu voltar se eu usar, é usar nesse sentido, né? De quem tem algo em comum. Mais tarde, bom, o meu avô ele vai me oportunizar, estudar, ter algumas oportunidades na vida, que vai e também a estar frequentando vários lugares, né, diferentes do meu de pertença. Então, assim, eu fui morar na casa dos meus avós a partir dos 14 anos. Então, assim, nasci em Botafogo, morei na zona da Leopoldina, em Olaria, na minha primeira infância. Depois morei em Realengo e
E de Realengo eu morei em Mangueira, e de Mangueira na freguesia em Jacarepaguá. De lá, após a morte do meu avô, fui morar no Lins, né? E depois, hoje, morei em Vila Isabel e há mais de 20 anos eu sou tijucana. Bom, o que que importa isso, né? Essa rede de relações foi me dando várias visões, né, sobre nós e os outros, e sobre os outros sobre nós, né? Várias percepções. E as escolhas profissionais que eu fiz, digo profissionais porque é aquilo, né, Dani? Preto toda hora tem que provar que veio. Então, você não começa com uma coisa e termina. Só você que escolheu direito está nele até hoje. Comecei novo. Era o lugar que eu podia brigar e ainda me pagavam para isso. Boa, boa. Estão dizendo que o seu áudio está um pouco baixo. Eu botei esse negocinho aqui do... Vou botar, peraí. Deixa eu ver se vai botar aqui, ver se vai melhorar. É a Margarete que está entrando, de Cabo Frio aqui, ó. Margarete Santos. Salve, estava lá na live do MNU. Também, querida. Então, vamos lá. Vê se melhorou aí, João. Depois melhorou muito. Tá, então... sim. Aí estava dizendo que... Né, você mudou, foi para Tijuca. Não, eu estava dizendo aqui que a gente tem que mostrar que veio toda hora. Então, assim, e aí eu tenho várias profissões. Eu comecei... a Bel está dizendo, a cobrança em cima de nós é incrível, o racismo nos desumaniza. É por aí. E efetivamente... Bom, eu comecei minha vida como nutricionista, a minha primeira profissão, mas assim, sempre fui gestora, mesmo enquanto nutricionista. Porque enquanto nutricionista trabalhava numa unidade de produção hospitalar, né? Então, fazia uma gestão de produção industrial. Eu fiz 2 faculdades simultâneas ao mesmo tempo, que foi letras e nutrição, porque assim, o meu sonho era ser professora, mas chegou assim, na hora de escolher, eu acabei fazendo um teste vocacional e aí mudei. Mas aí, um ano depois, eu fiz outro vestibular e segui com as duas, com a diferença de um ano para outro. Depois, eu fui, por conta, trabalhei no Museu da Imagem do Som, por conta do Museu da Imagem do Som, eu fui fazer um mestrado em bens culturais, projetos sociais, aí muito nessa cobrança, sabe, Bel, que quando eu queria fazer algumas mudanças dentro da instituição, as museólogas diziam assim, você não entende, sabe por quê? Porque você é nutricionista. Eu falei, meu bem, então pera. Aí fiz uma série de cursos no Museu Histórico de especialização. Já tinha uma pós em gestão pela Gama Filho, e aí eu fui para a FGV fazer o mestrado em bens culturais e projetos sociais. Então, inclusive, salve Glorinha, Salomão, Glorinha foi minha aluna, hoje é minha parceira de vida. Inclusive, foi super importante ter passado esse momento, porque, em dado momento, eu comecei a incomodar, né? Porque ali tinha um quadro que estava lá há muito tempo, dedicado e tal, mas que, na verdade, eles estavam colocando assim, uma barreira para enfrentar mudanças, modificações, né, naquele contexto. E, mais à frente, eu sofri um racismo institucional assim, terrível no MIS. E esse racismo que eu sofri ali, ele resultou, como meu filho diz, cair para cima. Eu passei a ser presidente do MIS, né? Após esse racismo. Aí você diz, mas como assim, né? Que você, enfrentando o racismo, você tem uma promoção, um upgrade nessa história.
simplesmente, enquanto eu era diretora técnica operacional, responsável há 7 anos por toda a política, né, de tratamento técnico daquele acervo, a programação do museu, toda a política de difusão, de preservação daquele acervo. E na hora, uma forma de você né, colocar a pessoa sobre esse racismo é você isolar. Fala, Jaci, querida, é você isolar. Então, você isola a nível de proibir as pessoas de cumprimentar aquela pessoa. E foi bem assim. Só que isso fez com que paralisasse a programação, chovesse reclamação no Palácio Guanabara. O Museu da Imagem do Som é um museu que atende muito a elite, né, dessa cidade, pela característica do seu acervo, e pessoas que reclamam seus direitos, inclusive quando não vai bem. Aí alguém disse para a governadora, à época era a Rosinha Garotinho, disse assim, olha, só tem uma pessoa que pode responder isso rápido lá. É a diretora técnica operacional, porque ela está lá há algum tempo, ela conhece bem, deve estar acontecendo alguma coisa lá, mas eu acho que para responder em pouco tempo, e assim eu fui convidada a assumir a presidência. Assumir muitos desafios. Aliás, a minha vida é movida a desafios. Assumi o Museu da Imagem do Som, mas eu sempre digo que tem coisas nessa vida que elas estão escritas, né? Aquela experiência do museu, ela foi me servir muito, muito, quando eu fui trabalhar o Centro Cultural Cartola e que depois se transformou no Museu do Samba. Por conta do Museu do Samba e dessas lutas que a gente está falando aqui, vai falar um pouco mais ainda, eu fui fazer um doutorado em psicologia social, porque o que a gente mais administra são tensões. E aí, tanto esse mestrado na FGV, uma escola de ciência e política social, como a psicologia social, os estudos culturais, eles foram me dando assim, um maior entendimento, né, sobre todas as lutas que a gente vive. Né? E aí, Adame, você sabe tanto quanto eu, muitas das vezes você vai sozinho, o teu irmão não vai com você, irmão que eu digo nossos irmãos de pele, né? Que sofrem, que padecem das mesmas questões. E aí você vai entendendo. E lá atrás, ao criar o Centro Cultural Cartola, que depois se transformou no Museu do Samba, era uma questão de representatividade, quer dizer, eu não me via refletida em lugar nenhum. E aí, depois de cobrar aqui, cobrar ali, eu falei, então vamos fazer esse lugar. Reuni outros malucos que pensavam como eu pensava e que diziam assim, bom, vamos fazer, né? E aí isso tudo passa, e vem dessa história lá atrás, que é a forma de rever o que era aquele modo de viver, que era o samba, que eu vivia, que era a minha casa, que era a minha família. Fala, Rafael Muniz, que era... Lívia também, um beijo, querida. Que era todo aquele processo. E aí, assim, entender que o samba, né, que é um tema que o samba como fator estruturante, ele não era só lazer, ele não era só um ponto de encontro, ele não era uma nova forma de se reconectar, né, a nós mesmos, né? Daí, tia Zica, fala Nil César, querido, tia Zica, tia Nelma, tia Alessia, isso está também pautado lá atrás, né? Quando você começa a ter que reconstituir, inclusive, esses laços familiares. E aí, aí você vai fazendo uma outra leitura, quer dizer, primeiro você assiste, eu assistia no meu caso, muito dos meus avós contando suas histórias. Às vezes, quando eu lia o resultado daquela entrevista, ela não estava refletindo o sentimento que foi passado naquela hora. Angélica, Angélica é do meu tempo de nutricionista. Então, ele não estava refletindo aquele sentimento que foi passado naquela hora. Às vezes,
algumas coisas mais importantes não foram para a pauta, né, do que foi dito. Comecei a ver uma importância muito grande, primeiro da gente conhecer a nossa história, e depois para dizer assim, por que que eu preciso de porta-voz? Por que que alguém tem que falar por mim, né? Se nós temos vozes? Depois veio um outro questionamento que eu comecei e aí na academia ela se tornou um lugar também para eu desafiar, né? Porque muitas das vezes a academia eles trabalham toda uma forma assim de um discurso que na verdade vai dando assim uma zona de conforto para aquele lugar né, da academia. Mas nós temos nossos pensadores, pois adorei ler Stuart Hall, mas adoro conhecer Simas e Ney Lopes, sabe? Que faz os mesmos estudos culturais, a mesma reflexão sobre a sociologia desses agentes, que no caso que a gente está falando da questão num recorte no samba. E aí eu levava, né, essas questões para confronto. Então, assim, vamos continuar lendo Stuart Hall, tendo Simas e Ney Lopes, por exemplo? Entendeu? Então, por exemplo, né? E aí e para isso eu comecei também as minhas 2 teses foram em cima do meu universo, porque eu tinha pouco tempo. Aí, Cida, mais uma nutricionista na área. Eu levo meus amigos para a vida inteira. A outra questão era mergulhar, né, um pouco mais fundo nessa história, enquanto eu podia confrontar informações com meus avós, e a essa altura só tinha a minha avó, né? Isso me fez entender o que era o samba. O que era o samba como a busca de uma reparação e como um lugar de afirmação social. E assim, essa sou eu, né? Que não espero acontecer, eu faço a hora. Deixa eu te... Convoco quem... Se não vier, não adianta. Tudo bem, eu vou. Deixa eu te interromper, porque eu estou de olho no tempo ali, e a recomendação é que a gente faça uma live só. A Bel ficou quase 3, né? Mas depois, como... Quem foi que falou? Os eventos do movimento negro, eles não terminam, eles se desmancham, né? Vamos lá, não acabando. pode. Então, a gente tem que ficar de olho na audiência. Então, eu queria falar o seguinte, né? Essa pauta e essa provocação, que acho que você é uma pessoa ótima para desenvolver, e vai precisar de mais tempo, eu sei, a gente faz outro dia, a professora Maria Augusta, no evento que a gente fez, ela trouxe a linha de sambas do Salgueiro, se não me engano, foram 13 sambas, desde 60, para dizer o seguinte, olha, o Salgueiro vem trazendo sambas, e as outras também, e foi falando, está gravado, quem estiver pesquisando pode ver, que os sambas trouxeram a história do negro. Eles contribuíram para fazer isso que a gente está propondo, que as comissões da verdade façam, né? Resgatem as histórias dos heróis brasileiros negros. E aí, é isso que eu queria que você pegasse com os sambas. Então, vou citar alguns aqui. Vou até abrir aqui, tem uma pesquisa no Museu do Samba que a gente levantou todo, porque vamos estar inaugurando uma exposição em 2 de dezembro, né, sobre a matriz africana no samba. E por conta disso a gente está fazendo vários levantamentos. Eu vou já falar de alguns temas. Separei alguns que são muitos, são mais de 20... Depois me diz o tempo que a gente está aí para eu poder... Tem meia hora. Tá, vou falar... 18h27. Vou usar 5 minutos nessa fala aí, nesse pedaço. Eu vou te avisando aí. Tá. Então,
Primeiro, pensar assim, o que é reparação? Eu via falando com o Iedo. Iedo, quando a gente está falando de reparação, de que a gente está reivindicando? Como a gente quer essa reparação, né? E aqui a gente está falando de um ponto, que é esse direito à memória, né? O direito de conhecer a nossa história. E quem travou, Brisa? Eu? Não. Não, já passou. E aí, estamos falando desse direito à memória. E as escolas de samba, elas cumprem muito bem esse papel, porque não adianta você falar de racismo estrutural, né? Se essa história não é conhecida. Então, assim, reparar o racismo se começa como, por quê, como é que essa sociedade foi sendo formada, entendeu? E aí você não sabe, você nem se vê agindo daquela maneira, entendeu? Então, a primeira questão é esse direito, uma forma de reparação e direito à memória. E as escolas de samba, elas cumprem muito bem esse papel, sabe? De uma forma assim, ampliada de contar essa história. Eu separei aqui para você, ó, por exemplo, 1957, o Salgueiro traz Navio Negreiro, né? Um samba de Djalma Sabiá e Armando Reis. 1960, ele traz Quilombo dos Palmares, também com samba de Noel Rosa, o Anescar e o Walter Moreno. A Mangueira, em 1962, ela traz Babalaô Ivani dos Santos. O Babalaô está dando axé da sua presença na sua live aqui. Véio. Salve, Ivani! Em 1969, o Império traz Heróis da Liberdade. Né? Vou citar só alguns. Hein? Em 1972, a gente tem Martim da Vila, né? Onde o Brasil aprendeu a liberdade, na Vila Isabel. Olha aqui o secretário-geral da seccional da OAB do Rio, querido Álvaro Quintão, aqui também, dando prestígio da sua presença. Secretário-geral da OAB. Salve, Álvaro. Álvaro Quintão. Obrigado por você estar aqui. 1975, Magia Africana no Brasil e seus mistérios, Unidos da Tijuca. 1986, a tradição Rei Senhor, Rei Zumbi, Rei Nagô, um samba de João Nogueira e Paulo César Pinheiro. E por aí vai. Eu quero te dizer que as escolas de samba, elas cumpriam esse papel, né, de estar trazendo essa narrativa, e melhor, não era... Obrigado, Bel. Não era somente trazer memórias subterrâneas, histórias não contadas, mas trazer o ativismo, né, negro em todo esse processo de libertação, né? Quando aqui a tradição faz Rei Senhor, Rei Zumbi, Rei Nagô, quando você tem Martinho, onde o Brasil aprendeu a liberdade, em 72, na Vila Isabel. Então, não é só a narrativa histórica, mas o protagonismo negro nessas conquistas, né? Então, quando a gente tem assim, um movimento que repudia o 13 de maio, né, é preciso dizer por que aos que repudiam, né, mas, sobretudo, trazer à luz que essas lutas pela libertação, elas já vinham há muito tempo. Né? Essa é uma nova treta, né? Como dizem na internet, os mais jovens, a treta dos 13istas contra os 14istas. Tudo bem que a abolição inacabada do dia 14 é uma luta para continuar. Mas eu acho que a gente não pode deixar a luta no 13 de maio, a libertação dos cativos, o sonho da libertação dos cativos, aquela sua tataravó que ficou a vida inteira lá pensando em ser liberta um dia, e aí chega lá o cara da Afro-Madeixa e diz: não tenho nada a comemorar. Como você não tem nada a comemorar? Vinícius Natal, entrando aqui, queridão. E a libertação dos cativos, a luta dos abolicionistas, e a Tereza Cristina trouxe na live dela outro dia a ancestralidade. Os pontos de Umbanda, dos caboclos, falam o tempo todo da libertação, da alforria. Vai jogar isso tudo fora pela abolição inacabada? Fala aí, Nilson Nogueira.
Não, não deve jogar fora. Eu acho que a gente tem, em determinados casos, inclusive, problematizar, né? Eu acho que tínhamos, inclusive, vários movimentos religiosos, inclusive, que, de certa forma, puderam deixar de acontecer, de estar juntando dinheiro para comprar alforria, enfim. Eu acho que a gente deve mergulhar nesse processo, nessa história, e explicar o porquê, né, desses sentimentos. E aí, você falou aqui, né, da gente, por exemplo, se organizar aqui até na nossa hora de conversar e a hora de acabar. Não, tem meia hora ainda, pode ir Tá, não, tranquila. eu digo que estou falando disso porque, assim, da necessidade de nossa organização, sabe? De organização nessas nossas pautas de luta, organização, inclusive nas bandeiras, né? A gente via isso muito no movimento negro. O movimento negro, ele é responsável por vários avanços sociais. Depois eu ouso aqui dizer, né? E aqui estou assumindo toda a minha responsabilidade de estar dizendo isso. A gente tem momentos, sabe, que o ego de algumas pessoas ele vai falando mais alto do que uma causa coletiva. E isso vai impedindo, sabe, minando toda uma dificuldade que você já tem, né? Porque, assim, quando estamos falando de reparação, de racismo estrutural, etc. e tal, estamos falando da dificuldade de ocupação de espaços, né? Estamos falando de um lugar que a gente vive, que é uma cidade que foi planejada, partida, né? Nós aqui, eles lá não sei onde, né? Que toda vez que ela se veste de gala para alguma coisa, como era Pereira Passos, como foi outras reformas urbanísticas, ela vai e nos muda de lugar, exclui, né? Então, estamos falando que precisamos de reforma urbana, né? E aí, a outra questão é o reconhecimento dos movimentos sociais, para além daquele lugar circunscrito, assim, o que é movimento negro, né? E aí você tem, por exemplo, a escola de samba como um movimento negro, né? De afirmação social, de organização política social, que em alguns momentos ela se perde, ela perde esse lugar, né? Dessa dimensão tão importante que foi, inclusive, o motivo delas terem nascido, né? Se a gente pensa que naquela Praça 11 você tem aquelas pessoas expulsas daquele lugar e ela volta, salve Cecília, e ela volta a ocupar... Kédia Cecília. Kédia Cecília. Ela volta a ocupar aquele território. Secretária-geral. Eu tenho que falar secretária da Comissão Estadual, senão ela fica brava comigo. Secretária-geral da Comissão Estadual da Verdade, da Escravidão Negra. E aí, Adane, nós temos, não vou dizer assim, as escolas de samba, né? Elas têm um modelo de organização social, elas têm um compromisso político-social importante. Em alguns momentos ela se perde. Aliás, ela está num momento bem perdido. Mas só que, em paralelo, né, todo esse movimento dos corpos negros, que é muita corporeidade envolvida, né, ela vai levando, assim, os temas de enredo para 21, se vai ter carnaval, eu não sei, né? Mas assim, estamos nos preparando para isso. Até a escolha do samba vai avançar. Depois aqui não sabemos o que acontece depois. Nunca vimos tantos temas, né? Tantas temáticas, tantos enredos versando sobre essa pauta negra. Mas também a gente tem aí um histórico de pautas, né? Você tem décadas enfim, que todo o momento que a gente está vivendo social, ele vai influenciando também nessas escolhas. Você acha que esse tempo, o carnaval,
essas pautas todas de samba enredo variado, com as várias escolas. Você mencionou alguns. Eles trouxeram um alerta para a sociedade brasileira que uma parte grande da história estava sendo perdida. E nisso eles fomentaram a volta para essas histórias. Correto? Eu vou chamar. Correto pensar assim, e vou chamar atenção. Aliás, a Arilangue, querido, aliás, a Martinalha e a Nalimar, né? Elas falam como elas fizeram prova escrevendo letra de samba enredo. Mas, mas eu vou te dizer duas coisas. Uma, que também isso faz parte de um processo de descolonização das mentes negras também, porque eu me lembro, ainda pequena, muitas das vezes na Mangueira, que eles não aceitavam, assim, as alas não aceitavam roupas que não estivessem carregadas de bordados, né? Então, dizia assim, o que há? Chegava um carnavalesco que tentasse colocar um enredo afro, e que aí não ia, dependendo do viés, né? Não ia estar indo para as pedrarias. E aí eles diziam, isso aqui é Mangueira, o que há? Né? Então, assim, tem esse trabalho importante também, porque esse mergulho nessa história, essa consciência, né, é também prestada para os próprios agentes do samba. Que aí, como eu estava aqui dando esse exemplo, né? Quando eu fui mergulhar nessa história e fui fazer juízo de valor de vários processos, eu, por exemplo, fui confrontar, né, uma afirmação do antropólogo Hermano Viana, que eu tenho assim, o maior carinho, né, diga-se de passagem, mas quando ele diz, na década de 30, o samba passa de marginal, passa a ser aceito, e quando você vai ver todo o histórico das A escolas... Mauri Queiroz. Mauri, salve, querido. E você vai ver todo o histórico das escolas de samba, né, que começam a nascer em 28 e tal, e os desfiles, meu querido, eles voltam a desfilar onde, hein? Lá, na Praça 11. Lá de onde foram expulsos. Né? Começam a chamar a atenção e envolver outros segmentos da sociedade. Então, eu encaro muito mais como uma forma de controle social, até porque para sair, desfilar, você tinha que passar na delegacia. Tem depoimentos do meu avô dizendo assim, eles tinham amigos da Casa da Moeda, aí botavam você na frente da escola porque tinha batida policial para ver quem tinha carteira de trabalho. Então, mergulhar nessa história significa, e aí, você refletir sobre o teu hoje. Olha aqui, falamos da carteira do trabalho, da formalidade, né? E como é que estamos hoje? Voltando a ser escravo de ganho. Mas se você não olhar para esse passado, você não vai ter essa leitura. Nada. Se você não olhar este passado, você vai continuar aceitando que as reformas urbanísticas ela continua criando territórios de preto pobre para um lado, sabe? E uma classe social ou branco para outro, sabe? Você vai continuar aceitando que erradicação da fome é distribuir cesta básica. Aliás, nós temos uma luta ainda, né? Que é ali, aliás, hoje, Dani, hoje nós estamos completando, né, o 2º ano da titulação do Cais do Valongo. Do Cais do Valongo. Então, eu chegar nisso aí. Nós estamos a 19h40, eu queria introduzir a sua gestão na Secretaria de Cultura, na conversa, ao Cais do Valongo e lá os ocupantes do André Rebouças, que é uma briga que a gente entrou, aí eu seguindo você. Vamos lá, temos tempo. Então,
E aí eu vou chamar a atenção, a Desirê está colocando assim, apartheid, é isso. Temos um apartheid e o pior é que aqui é tudo velado, né? A diferença da nossa luta para os americanos, por exemplo, é que assim, lá assume, aqui não. Aqui finge Sua que é tudo... experiência de secretária da Cultura do município do Rio de Janeiro no governo Crivella. Então, olha, primeiro, uns dizem assim, ontem até ouvi isso, ainda continuo ouvindo de alguns desavisados. Desavisados eu digo porque se não me conhece, porque quem me conhece não faz esse tipo de afirmação, que é assim, ele te usou porque você representava isso e aquilo, meu amigo. Tá ruim de alguém me usar, hein? Tá pra nascer. Então, assim, a hora que esse convite me veio, eu disse assim, olha, ô prefeito, dá um Google no meu nome, sabe? Porque ninguém me manda, eu falo o que eu penso. Você fala assim, sou sambista, Sou sambista, sou candomblessista, meu partido é o Partido Alto. eu já ouvi falando isso. E ele E topou, aí, né? para quem não acredita, eu fazia às vezes isso. Não foi, prefeito? Não disse isso para o senhor, de chegar minha sexta-feira aí com a minha roupa branca, com todos os meus colares de direito. Aí até tinha um secretário da Casa Civil, ele tinha reunião da secretariado inteiro, né? E aí, ele, na sexta-feira, ele fazia questão de sentar na outra ponta. Aí quando o prefeito ia... O prefeito ia começar a reunião, ele falava assim, secretária Nilcemar, a senhora está toda de branco hoje, por quê? Eu da outra ponta, para responder ele na outra ponta. Eu falei, meu querido, quer que eu cante um ponto para te explicar? Eu canto. Ele já fazia de safadeza, né? De provocação. E aí, então, ali eu tenho orgulho, muito orgulho de ter entrado livre, né? De amarras políticas, de ter feito uma escuta pública, de, a partir dessa escuta pública, eu ter criado os eixos estratégicos da minha gestão, de ter prestado conta o tempo todo à sociedade disso, de trazer... Propôs o Museu da Escravidão, o Museu da Memória. Vou chegar aí, que é trazer política estruturante. Então, vou citar aqui só três pontos, mas tem outros vários, mas assim... primeiro foi a questão de criar, logo na minha entrada, né, pensar esse lugar do Museu, que à época a gente chamou de Museu da Escravidão à Liberdade. Uma briga danada pelo nome. Uma briga danada que faz parte, né, de você não querer... enfrentar, né? Você tem que enfrentar, confrontar essas questões, gente. Senão, sabe, muitos de nós negros não sabemos dessa história, né? Eu aqui com a Desirê, eu estava construindo um texto e a gente estava trocando impressões. Eu falei, aqui a gente vai usar povos, nações, países e tal. E aí foi passeando. Olha, tem o Chile aqui, o terreiro, que é lá do Chile, presente. E isso passa, sabe, de você mergulhar na história que é nossa. Bom, entender inclusive, esse movimento corporal, sabe? Entender esse movimento corporal. E até o que nos une. Bom, nesse sentido, logo de cara, eu falei, gente, Cais do Valongo, a maior porta de escravizados das Américas, aqui teve uma reforma urbanística, mais uma das grandes reformas urbanísticas, e nesse território, na sua chamada zona de amortecimento, subiu o Museu do Amanhã, subiu o Museu de Arte. E por que não subiu o museu que falasse da história e da cultura afro-brasileira? Né? E uma briga danada, né? E aí começa uma grande briga, porque o Ação e Cidadania ocupa o prédio que é o prédio, né, o Docas Pedro II, que foi um projeto do André Rebouças. André Rebouças é um abolicionista, um engenheiro negro, então carrega toda uma carga simbólica que não aceitou mão de escravizados na sua construção. Então, o prédio em si só já carrega uma grande simbologia.
isso levou a audiências em Ministério Público Federal, a Justiça, sabe? Porque aquele processo de arrecadação de cesta para a fome, uma política da fome zero, não podia, eles não queriam trocar, até hoje, né? Continua essa luta, a gente vai chegar lá, a gente vai conseguir. Mas o Iara é amigo da corte no processo lá, Instituto de Advocacia Ambiental. Isso, mas muita gente não quis entrar. Pois é, olha só. E aí tem outros espaços da prefeitura que estavam sendo propostos para troca, né? Para que a gente pudesse implantar ali, e implantar, inclusive, um museu que foge completamente aos moldes tradicionais de museologia, que a museologia que a gente tem aí é uma museologia com visão eurocêntrica. Não é a visão brasileira, não é a visão contemporânea, e nós precisamos criar um espaço, ele é para ser um grande centro de artes negras integrado, né? Onde é totalmente sensorial e que você vai ter valores agregados, né? Naquilo que você... Eu continuo trabalhando nesse projeto, não abandonei essa causa, porque eu não sou pessoa de desistir de luta. Bom, a outra Me diz questão, o seguinte, você inclui nessa questão se o caso do Valongo, a 10 minutos do fim da live, corre o risco de perder a candidatura, mas continua aí na sua avaliação. Olha, ele pode não perder a candidatura se a pandemia, né, se o coronavírus servir de argumento. Agora, o que cabia quando eu disse ao prefeito, assina aqui, porque assim, eu cheguei lá, já encontrei um trabalho, né, já pronto, de dossiê e tal, para encaminhar para a Unesco, mas estava batendo na trave por algumas questões. Então, me juntei com a Kátia Bogé do IFAM, a gente veio corrigindo as nuances necessárias para que aquela candidatura seguisse, e essa candidatura, para que ela prosseguisse, a prefeitura tinha que assumir, né, alguns compromissos. Eu disse ao prefeito, assina aqui que eu garanto, eu vou dar conta disso. Aí ele olha, eu falei, assina aí que eu garanto. E fui com Kátia para a Polônia. Você não está entendendo que foi aquela semana de você ficar, nem almoçar, sabe, assim, até me emociona, assim, chegava na hora do almoço, a gente ficava catando um ou outro membro daquela comissão para sensibilizar, e eles trocavam a pauta, a gente foi para o último dia, e foram aquela semana inteira de muita luta. Então, isso passa por entregas de educação patrimonial, iluminação, sinalização e o centro de interpretação. Digo que eu saí da prefeitura deixando pago, vai subir aí, né? Já não estou lá, mas assim, está pago, pactuado, resolvido. A sinalização, a iluminação, quem passar lá hoje, o trabalho de estabilização do sítio arqueológico já foi feito, né? E olha, foi assim, me inscrevendo em edital dos Estados Unidos, sabe? Foi dessa maneira. Foi indo à África e pedindo ajuda para reis africanos. Indo jantar toda hora na casa de chineses. Por exemplo, aí algumas pessoas têm umas leituras, sabe, deturpadas, tipo assim, por exemplo, os chineses. Tem aí 2 milhões. Não, ninguém injetou 2 milhões em lugar nenhum. Até porque se entrasse lá no cofre da prefeitura, não ia sair, né? Porque podia achar que tinha outras. Então, assim, é contrapartida. Nós junto ao BNDES, tá? Nós, com o State Grid, nós fizemos os termos de referência, por exemplo, das placas, como elas deveriam ser, o texto que deveria entrar. Então, demos isto aqui que precisamos, que queremos, que você tem que entregar. Então, está amarrado no contrato de contrapartida do State Grid junto ao BNDES. Então, o dinheiro não vai ser colocado na mão de ninguém. Eles vão contratar os serviços e vão colocar lá. O que nós fizemos numa comissão foi designar o como, né? O como. Bom, o outro é a educação patrimonial. Essa educação patrimonial, que está em prosseguimento, ela passa por educar, inclusive, os moradores do lugar, a guarda municipal, sabe?
que muitas vezes não sabem o que eles estão guardando, que não é só um patrimônio mundial, não. É a memória deles, que na maioria dos guardas, eles são negros, né? São pretos. Então, assim, meu filho está guardando a memória dos seus ancestrais. Se liga. Bom, tem a criança, né? Que também tem que cuidar. Bom, o que está faltando? Está faltando, e aí que está o risco ainda iminente, que é o centro de interpretação. Te digo que eu continuo lutando em cima disso, com alguns pares. Já estou acionando, conversando com todos os futuros candidatos à prefeitura, já conversei até também com o Eduardo Paz, por exemplo, com todos eles, chamando que eles incluam no seu programa de governo, para assumir publicamente um compromisso com essa causa. Entendeu? Porque não adianta, Dani, nós estarmos falando entre nós, sabe? Não adianta. E normalmente levando pancada pra caramba, né? Porque o pau que não bate no branco sobra dos pretos em cima dos pretos. Exatamente. Então, assim, você vê, quando garantir, não o dia... Alguém me disse outro dia, eu vi o Silvio falando numa live que fazem o dia 20 de novembro a micareta preta. Então, assim, eu não fiz o dia da consciência, foi o mês inteiro, foi a ocupação de 64 equipamentos com as pautas negras, da pipoca, entendeu? A moda, a performance, a peças, a música, enfim, toda essa gama, né, de riqueza que a gente tem dessa herança. E fiz um edital para isso. Então, para que eles pudessem, né? E você sabe que eu corria, às vezes corria para conseguir prestigiar. Enquanto secretária, eu deixava de ir. Eu tive vários convites poderosos, em hotéis maravilhosos, em festas chiquetésimas, que eu não fazia questão nenhuma de ir, nem ia, mas eu fazia questão de ir, sabe? Na favela tal, na escola pública não sei qual, em lugares que eu não sei quantos secretários, sabe, saíram da cadeira e foram prestigiar enquanto secretários, né? E muitas das vezes, sabe, teve uma que eu fiquei assim muito abalada. Eu corri tanto para chegar lá, eu fiz tudo para aquele evento ter sido, sabe? Porque assim, como nós nunca temos apoio de verdade, sabe? A gente não consegue mostrar o que podemos fazer. Então, assim, eu pude deixar um legado muito importante. O Sistema Municipal de Cultura é um dos legados que eu gosto de ressaltar, principalmente porque nele tem o Plano Municipal de Cultura, e nesse Plano Municipal de Cultura tem um recorte racial, o projeto de arte escola e, principalmente, no âmbito da prefeitura, a criação do ICAB, o Instituto da História e da Cultura Afro-Brasileira. Então, hoje, ele é uma realidade no âmbito da prefeitura. Quando eu criei com status de secretaria, ele não estava ligado a nenhuma outra secretaria, para ter uma verba própria, né? Como as outras fundações e autarquias da prefeitura, que tem no mínimo 20 milhões, no mínimo. Miro Nunes entrando aí na sua live. Salve, querida. No algo muito melhor ali. Seja bem-vinda. Então, esses legados que você repara, né? Ele vem, né? Já que a gente está quase chegando no final, ele vem desse samba que me ensinou, né? Que eu posso estar aonde eu quiser, que me ajudou, né? Meu avô me ajudou a me preparar, porque quando... aliás, assim, na hora que você falou, que eu também falei, e não me importa ser doutora, ser mestre, eu sempre gosto de dizer, sabe qual é o meu melhor título? Sambista. Esse é o meu melhor título, porque eu acho que a gente tem que ter percepção de que é uma escola de vida, uma escola de empoderamento preto. E aí, para dar um fechamento, que eu estava fazendo um paralelo que eu não terminei, é assim, no momento em que, e a gente só vê aí, os enredos já lançados 21, né? Ele está totalmente com essa temática, eu deixo aqui uma reflexão
sobre o momento interno das escolas de samba, sabe? E quando as escolas de samba estão todas vivendo uma grande crise, eu aqui chamo a atenção quantas dessas chamou para conversar, para dividir, né, todo esse processo com os sambistas, né? E aí, a gente estava aqui ainda agora com o Vinícius Natal, que é ele é pesquisador de rede. Eu desfilei com ele lá no Tatalondirá. Então, olha isso, entendeu? Então, assim, hoje, a Grande Rio chegou um dos melhores desfiles que ela fez, e quem é que ela tinha? A Brisa está falando, samba é conhecimento, é poder. É isso aí, minha querida. É isso aí, Brisa Rosa, querida. Samba é conhecimento e poder. Então, assim, é outra forma de narrar, gente, sabe? É outra forma de narrar. Corpo, soul, né? Corpo e alma, sabe? E aí eu digo, fecho aqui, que em contrapartida ou na contramão desse processo, sabe? Você tem, e aí vou citar um exemplo aqui, quando a Portela fechou o portão, deixou a velha guarda de fora, porque ia perder ponto. Quem era o presidente da Portela? Era um sambista nato? Sabe? Quando o presidente da Mangueira de agora chega e diz assim, teu lugar é lá atrás, sabe? O que eu tiver que fazer pela Mangueira, eu vou fazer. O que é fazer pela Mangueira? Pontos? Não, a gente até gosta, né, de ser campeã, sabe? Mas ser campeã às custas de pisar quem, sabe, trabalhou tanto, suou, levou violão na cabeça, limpou mesa, lavou quadra, sabe? Para que as escolas chegassem a este lugar. Então, nesse momento, ela tem que empoderar, ela tem que elevar, sabe, todos os seus mitos vivos, né? E os nossos ancestrais também. Isso é obrigação. Por isso que eu digo que é também necessário que todos os sambistas, né, tenham essa consciência. Então, eu sempre digo assim, eu chego à quadra, eu digo, não importa o que está acontecendo hoje aqui, me importa sim que eu também brigo por isso, mas eu digo, eu exijo respeito com a minha pessoa, não a neta do Cartola. A Nilcemar, mulher negra, que luta pela Mangueira, que faz o que for necessário pela escola, pelaquela favela, por aquela comunidade, por aquelas pessoas, todas que precisam de... Sabe, que eu transformei os programas sociais que eu tive à frente, eles não foram para ocupar o tempo de criança, sabe? A criança hoje se transformou num agente, sabe, ativo e não passivo nessa sociedade. Né? Eu tenho criança que está lá na Áustria, sendo bancada por uma companhia enorme, tem outros que viraram atores. O The Voice Ivete Sacramento entrou, mas já no final da live o nosso tempo está encerrado. Eu quero que você fale o que você quiser para a despedida e quero também te agradecer, dizer que nós vamos ter que fazer outras lives dessa, mas que a nossa briga continua lá em vários momentos. Mas aí, antes que comece a girar o reloginho aqui, você vai para a despedida, porque o tempo aqui está encerrado. Tá. Viu? Estamos organizando bem nessa guerra. Bom, olha, Dan, eu queria agradecer a você, a Comissão da Verdade, porque assim, você transformou essa pauta, a forma de conduzir essa discussão, esse engajamento, né? A Selminha é um belo exemplo disso, Selminha porta-bandeira, mas bacharel em Direito, né? Eu acho que isso é também mexer com todos os nossos corpos ativamente. A velha guarda da Beija-Flor, aquele momento da velha guarda da Beija-Flor com a ala no palco da OAB lá, pois foi muito bacana. Aqui
acabou também de entrar o Clebson Prats, que ele é lá da Pimpolhos, da Grande Rio, também, que é um guerreiro que eu amo, de paixão. Ele não sabia que eu acompanhava todo o trabalho que ele faz. E é isso, pensar movimento negro, né? Pensar movimentos de resistência, de permanências. 28 segundos, eu tenho 10 para você se despedir aí. Já estou me despedindo. Pensar movimento é Então. movimento dos nossos corpos, de resistência, de permanência, é ocupar sem medo, sabe? Mas é pensar